pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net, e voltando aos nossos ritmos normais de entrevistas e, obviamente, mais uma temporada, e não poderíamos começar com outra pessoa que não o nosso talismã das entrevistas, o nosso sempre primeiro entrevistado de cada ciclo, o consultor internacional, membro do Ciclade, que acaba de lançar um livro na Bienal, na última Bienal, um livro Empresário, Novo Ciclo de Inovações Tecnológicas, e está cheio de novidade aí nesse ano e para o próximo ano. Hamilton Terni Costa, da N Consulting. Hamilton, mais uma vez é um grande prazer começar com o pé direito com você aqui no Papo Net, e depois desse ano sabático que nós tivemos aqui no Papo Net, né? Tivemos um interlúdio aí de alguns meses e voltando agora com força total. Hamilton, muito obrigado pela presença aqui. E me conta aí, tá cheio de novidades, hein, cara? A gente está numa fase aqui que já devia estar se aposentando e você só está criando mais coisas e criando mais ações e trabalhando no Ondas Impressas, que eu não citei, mas continua no Ondas Impressas, fazendo um trabalho maravilhoso lá com umas pegadas. Exatamente, com a Tânia Galuzzi, que já me falou, inclusive ela falou que não me daria... Não teria tempo para uma entrevista, porque já está preparando 2025 nas empresas, ela está sem tempo de conversar. Um abraço aqui para a Tânia e sucesso no novo ciclo para vocês dois. Hamilton, me conta aí, vamos começar. O que nós temos de bom aí para falar? Em primeiro lugar, obrigado por me chamar de talismã. Espero que efetivamente também te dê sorte esse ano. Funcionou até agora, né? Eu não sei se o ano que vem eu vou te chamar de talismã de novo, mas até agora funcionou. Vai funcionar não por minha causa, mas por sua causa, né? Obrigado. Você é um batalhador, você é uma pessoa incrível para isso. Quando você falou, vou voltar ao ritmo normal, eu já fiquei imaginando, porque você grava 10 vídeos por dia no seu ritmo normal. 10 por semana. Não espalha fake news, não. São 10 por semana. A meta é 10 por semana. Que não é nada fácil para quem sabe, para quem faz isso, para quem sabe como é que é, não é nada fácil. Tá certo? Então, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com você, e trocando um pouco de ideias contigo, e esse é sempre muito bom, muito estimulante, Paulo. Estamos aqui no último trimestre do ano, né, Paulo? Um ano interessante, para a gente não dizer outras coisas, para não ser censurado. Um ano de extremos, como a gente tem vivido, tá certo? Quer dizer, uma economia brasileira que começou, principalmente no primeiro trimestre, com boa surpresa, com crescimento, né? Uma certa caída no segundo trimestre, mas uma economia forte nesse segundo semestre. Não sabemos até o final do ano como fica, mas porque tem alguns outros interlúdios mundiais. Sim. Porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda na eleição dos Estados Unidos, se entra o Trump, se entra... Claro que o mundo já está precificando isso, né? Se entrar o Trump, muito possivelmente o dólar vai disparar, os custos vão subir, tá certo? Quer dizer, então tem uma série de interrogativas aí quando a gente pensa. Mas um ano, diria, no setor gráfico depende muito de qual o perfil da empresa, como está. Claro que a gente sabe que o setor gráfico, a grande maioria são de micro e pequenas empresas, né, que se assentam em determinados nichos de mercado, né, mas o que eu vejo nesse segmento é a continuidade do crescimento daquilo que eu chamo, nós mesmos aqui já conversamos disso algumas vezes, daquele novo mundo de impressão das coisas, né? Sim. O pessoal realmente vai se virando e trazendo possibilidades e novidades e vários tipos de impressão, não só necessariamente em papel, né? Então vão criando nichos, vão criando oportunidades, vão criando novas personalizações de materiais. Há um crescimento aí no chamada impressão industrial, que começa a resvalar para empresas gráficas que começam a atender pessoal de móveis, pessoal de cerâmica, de vestuário, de tecidos, etc. Então tem
essas outras vertentes, né? E impressão de objetos, impressão de diferentes coisas que vão criando seus nichos, vão criando seus mercados. Os mercados principais, né, se a gente pega, por exemplo, o editorial promocional, embalagem, até aqueles mercados, vamos chamar mais tradicionais, né, eu acho que o editorial foi razoável esse ano no que se refere a livro. Não teve a ascensão que teve durante a pandemia, mas teve uma certa estabilidade, ainda que não seja um ano de maior volume de livros didáticos, porque isso varia de ano a ano em função das séries atendidas, né? Esse ano eram as séries mais de menor volume de reposição de livros. O ano que vem, sim, volta a ser uma série forte. Então, se essa área editorial, que trabalha com didática, não foi assim tão expressiva em função da própria demanda governamental, seguramente o ano que vem deverá ser melhor, porque voltam a ter consumo das maiores séries. Por outro lado, esse ano a gente teve eleição. Isso para muita gráfica, para muitas gráficas, né, todo o Brasil, representa um 13º, né? Representa um mês adicional de faturamento, onde o pessoal faz caixa, e se viu muito material impresso, que é muito legal esse ano, né? Quer dizer, quando muitos diziam que ia tudo para o digital, né? Ainda o material impresso para vereadores, para eleição de prefeito, etc., foi bastante utilizado de diferentes formas, não só em papel, mas em plástico, em flâmulas, em tecidos, etc. Então, teve uma demanda interessante. Desde que os setores ainda em ascensão são os de rótulos e embalagem, né? Se a gente olha os números do primeiro semestre, esse setor de embalagem cresceu de papel, papelão, certo? Cresceu aí na faixa de 4,5%. Imagino que tenha melhorado ou mantido isso no segundo semestre, mas do impresso em geral ele teve um decréscimo em relação ao ano passado, no primeiro semestre, de 4,5%, que eu acho que é em função do segundo trimestre, que não foi tão forte. Como no terceiro trimestre, que terminou agora, houve o processo de eleição, imagino que esse número tenha se recuperado alguma coisa. Então, a economia está forte, a economia estando forte, isso evidentemente traz reflexos para o setor, não é, Paulo? Então, é isso que a gente está vendo, e aí podemos falar de 2025 para trocarmos uma ideia sobre isso. E quais são as suas expectativas para 2025? Você acredita que já agora um ano de um novo cenário político, com esses políticos já eleitos, né, com uma forte viés, inclusive dentro da política, uma mudança, né, uma mudança do espectro político aí para 2025? Você acredita que isso vai pressionar para mudanças em termos de política pública, em termos que vai impactar a economia? Porque hoje, essa semana, me parece que já foi refeita a projeção para 3% de crescimento do PIB ainda Para esse esse ano, ano. É ainda esse bem ano. interessante, um aumento significativo de 2,2 para 3, né? É bem interessante. Você acredita que esse embalo aí vai continuar em 2025? Olha, o perigo que tem nisso é fantástico, nós temos um crescimento maior, ainda que o Brasil deveria estar crescendo, se fosse possível, 5, 6, 7, seria o Sim. melhor dos mundos, É. mas isso na conjuntura atual. A Guiana cresceu, tem uma previsão de Sem 68% esse dúvida. ano. Para descobrir o mundo, né? Descobrir o petróleo. Naquela mesma bacia que nós não podemos explorar, Não inclusive, podemos explorar, é verdade. Apesar de estar a 200 quilômetros lá da costa, da certo? fossa. Mas essa é uma discussão que vai continuar Isso ainda vai forte, longe, isso ainda vai vai longe, com longe. certeza. Não sei, acho que há uma mudança, diferentes mudanças, né, que a gente vê no país. É um país que a gente vai redescobrindo, né? A gente, dependendo da narrativa, o país parecia de um jeito, e olhando as eleições e olhando o canal das coisas, a gente vê que o perfil do brasileiro vem mudando, tá certo? Então, é um perfil mais de centro-direita,
E isso tem implicações na própria formulação do governo. 2025 começa a esquentar a eleição de 2026, tá certo? Sim, Então, também. isso tem implicações também na questão econômica, no sentido de que há uma pressão para que, em função desse crescimento, o que se diz é que o nível de ocupação das empresas, de forma geral, está bastante alto, o que significa que isso pode gerar mais inflação. E veja que interessante, trazendo isso para o nosso setor, aí tem um outro aspecto importante. Eu até num dos episódios do Ondas Impressas recentemente, levantando esses números, falei, nossa, a indústria gráfica acordou no seguinte sentido, em termos de investimento. Tá? O investimento do setor gráfico, o ano passado, 2023, de importação de equipamentos foi 980 milhões de dólares. Esse ano aqui, em se mantendo os volumes de importação de equipamentos de tecnologia do primeiro semestre, é possível que a gente chegue a 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Não é pouca coisa. Não é. Isso implica em mais de 4% de investimento sobre o PIB da indústria gráfica. E é geralmente o que os economistas apontam como, em se mantendo isso, como um processo de recuperação, de produtividade e de adequação das empresas. Então, eu já visto a quantidade de brasileiros que foram para a Drupal, que superou as expectativas, mais de 2 mil brasileiros estiveram lá, mesmo fazendo isso comparativamente a outros países, especialmente a América Latina, foi muito acima do que qualquer país, claro, até pela nossa população, mas seja como for o interesse de participar do evento, mostra que a indústria está se reequipando, a indústria está buscando efetivamente ajustar-se às novas condições do mercado, às novas demandas do mercado, às novas tecnologias, né? Aquilo que eu venho chamando de a nova gráfica, né? Porque a gente se viu na Drupa, eu criei uma analogia dizendo que era um espelho invertido. A gente foi lá ver o setor, mas a gente viu um setor absolutamente automatizado, inteligente, integrado, etc., que evidentemente leva um tempo para boa parte das empresas chegar até lá. Mas estão fazendo isso, quer dizer, o processo de importação de tecnologia, de equipamentos é bastante acentuado em diferentes áreas, Paulo, em pré-impressão, em impressão, e offset, e digital, enfim, digital em acabamentos, etc. Que mostra que o pessoal vem se preparando para essa demanda mais crescente, embora, vamos lá, o mercado, de forma geral, o setor gráfico diminuiu depois de pandemia, durante a pandemia, tá certo? Diminuiu o número de empresas, isso é mundial, mas Ele diminuiu já aqui vinha também. diminuindo antes, né? No ano anterior à pandemia já tinha dado uma queda significativa. Sem dúvida. E os mercados em ascensão, como esses que a gente comentou antes, em especial de rótulos, embalagens, etc., tem um mercado com uma certa limitação, que não dá para todo mundo virar né, impressor de rótulos, embalagens, etc., embora você tenha nichos dentro desse mercado com franco desenvolvimento, especialmente em tiragens menores, né, parte de rótulos, parte de embalagens sob demanda, coisas desse tipo. Então, há uma adequação lá das empresas gráficas em relação a isso. Tá? Em se mantendo um crescimento razoavelmente próximo a esse que nós devemos ter esse ano, isso vai ser muito positivo para o setor. Tá certo? Embora a competição seja grande, e é uma competição que vai exigir efetivamente das empresas uma adequação tecnológica, uma adequação mental também, Paulo, de mudar a maneira de levar as coisas, de mudar a maneira de como gerir a empresa, de como trabalhar com as pessoas, de como ter pessoas para trabalhar, porque esse é outro problema sério,
Isso atinge as diferentes indústrias, o setor gráfico não está fora disso, muito ao contrário. Como atrair pessoas, como atrair jovens, como trazer essa geração Z para se integrar aos mais velhinhos como nós no mercado, que estão nas empresas ainda, enfim, essa relação intergeracional vai ser também uma questão importante. E trabalhar com esse mundo digital, com esse crescimento exponencial da impressão, da IA, de toda a automação que existe, a inteligência artificial, tudo que pode se aplicar. A gente está aprendendo ainda como é que lida com isso, embora isso já esteja embutido em muitos equipamentos que estão sendo trazidos. Então, é um ano que pode ser muito interessante, mas extremamente desafiador em termos de competição, em termos de poder atender o cliente da forma adequada, especialmente grandes marcas, né, que têm cada vez mais necessidade de aumentar a velocidade de chegar com os produtos no mercado. A mudança do consumidor é muito forte, quer dizer, o consumidor é cada vez mais dono de tudo, quer dizer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer, na rapidez que ele quer, no produto que ele quer, na qualidade que ele quer, e isso tem que ser atendido de uma maneira bastante rápida. Tá certo? Então, são desafios fortes que as empresas, especialmente gráficas, têm pela frente no próximo ano, ainda que a economia esteja melhor, Paulo. Muito bom. E isso é muito importante, essa mudança, né, de paradigma, né? Porque até alguns anos atrás a gente estava achando que o papel estava ficando em segundo plano, que ele estava perdendo a importância na comunicação. E na verdade hoje a gente vê que a impressão ela está se diversificando, né? E a própria customização e a própria capacidade do digital em customizar, em gourmetizar, né? Inclusive com os acabamentos, né, o trabalho premium da impressão, abriu inúmeras possibilidades. Fica até difícil para o empresário decidir aonde apostar, né? Qual é o segmento que vai dar o melhor retorno no médio e longo prazo, né? E é nesse momento que entram os consultores. Eu queria que você falasse da importância das consultorias e das mentorias nesse mercado. Você que é um dos pioneiros aí desse setor, né? Que vem martelando essa tecla aí há muitos e muitos anos aí, e que hoje a gente vê a importância, e eu percebo que os empresários começam a aceitar mais isso, porque até então o empresário gráfico ele era muito self-made, né? Ele era o cara que se fazia sozinho e ele tinha eu não diria arrogância, mas ele tinha uma autoconfiança muito grande, porque ele conseguiu vencer num mercado muito disputado, né? Mas a gente vê hoje que o pessoal está recorrendo muito mais a mentorias e a consultores. Fala um pouco disso, por favor. Porque o processo de mudança é muito forte, né, Paulo? Quer dizer, não é simplesmente você dominar a tecnologia ou entender a tecnologia. A tecnologia é parte da coisa. Sim. É claro que a gente vende no setor, é um setor de alta tecnologia hoje em dia. É claro que se vende isso, mas é mais do que isso. Na verdade, o cliente compra o serviço, o cliente compra o atendimento, o cliente compra a solução que se oferece a ele. Era muito comum no passado que os gráficos, quando compravam um equipamento novo, eles colocavam no seu site a máquina de alta tecnologia. Eles não mostravam no site o produto, o serviço, o atendimento que eles tinham, eles mostravam a máquina que eles tinham. E isso é meio transparente para o cliente, né? Isso, de certa maneira, ainda é muito assim, mas o que se tem que mostrar cada vez mais é a solução, quer dizer, o que se faz com essa tecnologia. Como é que essa tecnologia resolve problemas do cliente, né? Quer dizer, eu tenho formação acadêmica, mestrado, etc., voltado a uma área que se chama servitização, que é a geração de serviços através de produtos, etc. Eu trabalho muito isso com diferentes empresas que a gente atende, já atendeu, no sentido exatamente de desenvolver serviços e soluções adicionais à impressão. Sim. E esse é um caminho absolutamente necessário. De um lado, então, você tem que repensar a empresa nesse sentido, repensar a empresa nesse sentido, você tem que repensar toda a forma de atendimento do cliente,
E o atendimento hoje ele é multifacetado, multicanal, ele é multiformas, não é só mais o presencial, ele abrange diferentes formas de contato e de relação com o cliente. As integrações tecnológicas com o cliente vão ser cada vez mais fundamentais nesse processo. Não é simplesmente receber o arquivo por WhatsApp e fazer um curso, efetivamente estar integrado com o cliente e isso percorrer toda a empresa. Então, é um processo de mudança mais profundo, porque exige que as pessoas internamente passem por essa chamada transformação digital. Evidentemente que os mais jovens têm mais facilidade nisso, mas também esses mais jovens muitas vezes têm mais dificuldade de integração dentro de processos tradicionais. Eles não aceitam as formas tradicionais de mando, de comando, especialmente autoritárias. Outro aspecto importante que está me entusiasmando demais é a efetiva crescente participação das mulheres no setor gráfico. Tanto que agora saiu um movimento, né, Mulheres na Impressão, que vai ter seu primeiro evento. Já estou marcando para trazê-las aqui para falarmos aqui no Papo Net, com certeza. Isso, a Tânia e eu fizemos um episódio do Ondas com a Renata eu assisti. E a Fernanda, falando desse movimento. Eles vão ter um primeiro evento agora, 1º de novembro, fechado para as mulheres, mas com um fantástico apoio de todos os principais patrocinadores do mercado gráfico brasileiro, e a junção de empresas que elas estão fazendo isso, cento e tantas empresas já participando, outras querendo entrar. Então é um despertar muito legal, muito interessante, porque eu acho, e esse é o meu ponto de vista, a nossa indústria, Paulo, ainda que me batam por isso, é uma indústria feminina. Se você olhar as características, muitas das características gráficas estão relacionadas a esse universo feminino. E a ascensão das mulheres nesse universo é muito bem-vinda, ele faz parte desse processo de renovação. Tanto é assim, já existe nos Estados Unidos movimentos anteriores, eu conheço muito bem a Deborah Korn, lá que fez a Girls Who Print, etc., mas que a própria Print United, agora, que é a grande associação americana hoje, né, acabou de lançar nessa última feira, agora em outubro, a Women in Print Alliance, ou seja, as mulheres na impressão aliança, ou a junção, o grupo das mulheres de impressão americana. Então, essas renovações são fundamentais e chocam a muitas empresas que ainda pensam da forma, digamos, mais tradicional. Esse processo de mudança é fundamental. O cliente mudou, a forma de abordar o cliente mudou, e internamente as coisas têm que mudar também. Certo? Então, é isso que a gente consegue e pode, quando tem a possibilidade, estar junto e ajudar empresas nesse processo de mudança. Eu, diferentes consultores e mentores que podem fazer isso. Perfeito. Bom, essa questão da diversidade, tanto no atendimento de novos produtos, novas opções para o cliente, quanto a diversidade em termos de incluir mulheres, incluir a diversidade em geral, nas gráficas, eu acho que é muito importante, exatamente para dar uma modernizada, para dar uma acordada, né, no pessoal gráfico. Eu, na última consultoria, no último trabalho que eu fiz na minha especialidade, que é a impressão de segurança, eu fiquei durante 6 anos ajustando o processo de VDP, de uma gráfica de segurança, e no final desse processo, a gente percebeu, para você ter uma ideia, quando eu entrei, a área de TI tinha 30 funcionários. Quando eu saí, a área de TI tinha 100 funcionários, dos 300 funcionários que tinha na planta. Né? Então, 1/3 dos funcionários trabalhavam em TI. E os produtos, os contratos que nós tínhamos, o papel impresso era uma porcentagem mínima do custo daquela planilha, né? Daquela planilha de orçamento Então, isso já estava mudando bastante, e mudou muito nesses 6 anos que eu acompanhei essa empresa, mudou muito. E inclusive que algumas concorrentes diretas dessa empresa hoje são basicamente só de serviços, não são mais de impressão. O pessoal não trabalha mais com impressão.
Você tem diferentes nuances nisso, né? Quer dizer, você A impressão de segurança, ela perdeu muito do papel e foi quase que totalmente para o digital hoje. estou totalmente para o digital. E parte da impressão tradicional está absolutamente comoditizada, né? Sim, Você compra online, você compra de uma forma também mais automatizada, você não sim. precisa ter o Até a vendedor, compra não. até a compra é automatizada. Exatamente. A gente não precisa ter o vendedor do lado para fazer isso, etc. Então, todo esse processo gera mudanças e quem não se adaptou, efetivamente saiu do mercado, está saindo do mercado, está com extremas dificuldades. Né? Com De vez em certeza. quando a gente recebe consultas de empresas que eu quero alguém, em outras palavras, eu quero alguém para continuar fazendo o que eu sempre fiz. É difícil, dentro desse mundo novo, em plena transformação, continuar É sempre. difícil. E a gente segue o sentido também de trazer muita informação, né, Paulo? Trazer conteúdo. A minha função hoje é muito mais gerar conteúdo. Sim. Nosso grupo SIGLAT, que é o Centro de Inteligência Gráfica da América Latina, que reúne alguns consultores de peso da América Latina, Heiner Wagner, é alemão, está na Costa Rica, Javier Martínez, do México, Diana Maldonado da Colômbia, o Jorge Maldonado, aqui da FEGRAF, Da também faz FEGAF. parte, etc. Nós vamos lançar agora, dentro de uma nova plataforma que vai sair agora, e eu sugiro que você o entreviste, do Clóvis Castanho, Opa, chama grande Clóvis Castanho. Learn, já te deixo aqui a dica, Learn, que vai sair agora, onde o SIGLAT está integrado, onde o Ondas e Prestes vai estar integrado, e o SIGLAT vai ter uma universidade dentro dessa plataforma voltada para toda a América Latina, com Que conjunto legal. de cursos, formação e etc. Então, é um momento que as pessoas precisam. Hoje é muito fácil ter acesso a conteúdo e informação, Sim. de qualidade, dirigido, etc. Precisa selecionar bem. E a nossa intenção é continuar proporcionando. Eu acho que o maior serviço dos consultores e dos geradores de conteúdo hoje nem é tanto gerar conteúdo, mas é a curadoria do conteúdo. Né? A Exatamente isso. curadoria está se tornando um serviço essencial na internet, porque a internet dá acesso a tudo. É Se verdade. você não tiver uma orientação para selecionar desse tudo o que o que realmente é válido, né? Você vai acabar na letra daquela música do Kid Abelha lá, né? Eu sou, né? Eu entendo de quase tudo pouco e quase tudo mal, né? É isso mesmo. É isso mesmo. E com a inteligência artificial você busca o que você quer. Né? Agora, Exato. nem sempre é bom, né? Nem sempre é Não, bom. eu já tive graves discussões, eu uso Claro, cotidianamente, desde que claro, surgiu a inteligência artificial, eu tenho usado. E claro. eu tenho grandes discussões com ela, porque tem hora que ela em si, ela é muito teimosa, às vezes ela pega uma referência lá de uma fake news e fala, não é isso, eu tenho certeza que é isso. Eu falo, não, não é isso. Para tomar cuidado. Tá bom. Hamilton, a gente Mas, tem Paulo, assunto aqui para horas de conversa, mas vamos com deixar. certeza. Eu vou te Vamos, chamar vamos. outras vezes aqui para a gente continuar essa conversa e eu quero Vai fazer, agradecer, cara. muito obrigado pela sua presença aqui e eu queria deixar esse final aqui do nosso bate-papo para suas considerações finais para os nossos seguidores. Ok, Paulo, eu que agradeço uma vez mais o convite. E o que eu quero dizer é o seguinte: efetivamente é um momento de mudança, é um momento de transformação. Muitas empresas estão passando por isso e terão que passar mais ainda. É aquilo que você falou, Paulo: buscar a informação adequada, correta e orientação é cada vez mais importante. Essa troca de ideias, essa possibilidade de se entender outros ângulos da história é cada vez mais fundamental. No que a gente puder ajudar nisso, né, Paulo? Você, eu e todos do nosso setor que trabalham nisso, eu acho que pode ser algo de bom que a gente esteja fazendo para o setor. Então, agradeço uma vez mais o convite, a participação e fico aqui à disposição na hora que você quiser, Paulo. Obrigado. Maravilha. Bom, olha, essa questão aí das discussões e do debate de ideias é o seguinte, da diversidade, e como diversidade foi um ponto importante no nosso bate-papo hoje, da diversidade é que surge a evolução. Eu acho que sem diversidade não há evolução. Afinal, se não tivesse diversidade, inclusive nas células, nós ainda seríamos protozoários, né?
tecnicamente. Isso aí. Tá bom. Pessoal, esse foi Hamilton Terni Costa, do Ciclad, né? Do Centro de... Ciclad. Esse foi Hamilton Terni Costa. Aí no consulting. Então vamos direito, vamos fazer essa parte direito. Pessoal, esse foi Hamilton Terni Costa da AN Consulting, falando mais uma vez aqui para o bate-papo no Papo Net. E agradecemos aí a presença de todos aqui. Não esqueçam de curtir, se ainda não se inscreveram, inscrevam-se. Obrigado por ter assistido até o final esse vídeo e compartilhem. Muito obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.